ela é distinto da equação de primeiro grau. Porque uma equação de primeiro grau ela vai do menos infinito ao mais infinito. Uhum. Enquanto uma de segundo grau, a equação de segundo grau ela é uma parábola, né? Ela é tipo uma antena parabólica 2D, vamos dizer assim. Esse é o gráfico. E repare que ela não vai do menos infinito ao mais infinito. Ela tem o que seria, por exemplo, nesse aqui, um ponto de mínimo. Isso é importante, porque às vezes tu está lidando com situações que de fato tem um ponto de mínimo. Por exemplo, dá lá na tua Uhum. empresa, tu quer saber qual é o custo mínimo. Tá, Né? Por aí tá vai. bem Então, baixa. Agora voltou. o quê? Tá ruim o áudio, cara? Eu acho que tu tem que Não, é que aumentar só. o. Tu tem que aumentar Não, é o que som aí, velho. foi um. Não, não. Um determinado momento foi bem baixo, mas voltou. Tá normal agora. É? Estranho. Sim. Não, mas tá normal agora. Ficou bem baixa a sua voz, depois voltou. Tá normal agora. Caramba, pior que tá baixo mesmo. Por que será? E o aparelho aqui? Estranho, mano. Fala E aqui. tá com um chiado também no. Mas assim, tá dando pra seguir, tá? Nada que tá impedindo, não. Deixa eu só desligar e ligar uma coisa aqui. Tá. Comprei um negócio aqui pra ver se melhorava o meu microfone. Esse negócio. Se tu não gasta uma grana desgraçada nisso, tu só se estressa. Imagino. Eu tenho que ficar com esse microfone na boca aqui. Isso que eu comprei um negócio de 25 euros aqui pra ficar melhor e não deu certo. Beleza. Saco. Então tá, ó. Vai falar de vértice aqui, né? Tô definindo umas coisas meio razoáveis aqui da parábola. O que importa é a gente entender a equação dela aqui nesse primeiro momento. Uhum. Que, novamente, né, traz esse conceito de ter o ponto de máximo ou de mínimo. Isso que importa, isso que diferencia ela da reta. Se não, usava reta. Né? Mas Uhum. como a gente às vezes precisa da situação de máximo ou mínimo, então olha só, aqui tem essa situação, né? O custo de produção por unidade diminui conforme a quantidade produzida. Muito bem. Então ele está dizendo aqui, o custo total mensal para fazer X bolas, sendo que o custo para fazer uma bola só é 30 menos X sobre 1000. Então, se o custo para fazer uma bola só é 30 menos X sobre 1000, então para fazer X bolas vai ser X vezes o custo. Pronto. Uhum. Então, beleza, tá aqui, ó. Coisa bem razoável. Lembrando que o custo diminui a cada bola que tu produz, né? Então, se tu produzir uma bola só, vai ficar 30 menos 1 sobre 1000. Agora, se tu produzir duas bolas só, já repartiu o custo, porque é 30 menos 2 sobre 1000. Né? Então, pô, fazer Uhum. uma bola só pagar 30 é meio caro, mas fazer duas bolas só e pagar 30, daí já fica mais barato. Fazer três bolas e pagar um pouquinho mais de 30 e assim vai, entendeu? Por isso que ele diz que Uhum. o custo diminui conforme aumenta a quantidade produzida. Por isso que diminui. Porque tu tá dividindo uma coisa inicialmente meio cara, né? É que nem tu vai abrir uma loja, né? Imagina se tu abrir uma loja inteira só pra... Puta, cliquei aqui no meu botão sem ver. Imagina tu abrir uma loja só pra fazer uma camisa, né? Tu vai ter um monte de gasto ali de aluguel, de máquina e coisas assim, né, cara? Sim. Então, por isso que veio essa ideia. Então, isso aqui, veja que nesse tipo de situação, onde tu tem custo, né? Até que eu falei, custo, máximo, mínimo, tu tem um x quadrado, ou seja, tu tem uma equação de segundo grau. Tá aqui. Esse é o formato básico dela. A gente estava vendo nas aulas passadas aí que y igual a ax mais b é a equação da reta. Agora nós temos y igual a ax quadrado mais bx mais c. Ou seja, tem que ter o x ao quadrado para ser uma equação de segundo grau, tá bom? E o negócio é o seguinte, né? A gente falou muito sobre isolar o x para encontrar a resposta, né? Lá no outro problema a gente às vezes Uhum. isolava o a, isolava o b, né? Para encontrar o Sim. que o problema pedia. Então se tratava de isolar, se tratava então de certa forma de comparar o que estava do lado esquerdo com o que estava do lado direito, né? Se tu isolasse o A, tu encontrava lá A igual a alguma coisa e pronto, estava resolvido o problema, certo? Certo. Ou seja, esse tipo de equação que a gente estava trabalhando antes nos permitia encontrar a resposta por comparação. O problema é que aqui não vai dar para fazer isso.
Porque a gente não consegue isolar o x aqui. Tem como tu deixar x igual a alguma coisa nessa equação aqui? Possível. Bem, pelo menos é impossível se ela estiver completa. Se ela não estiver completa, talvez seja até possível, mas de modo geral, né, quando a gente estiver trabalhando com equações completas, não vai ser possível. Então é por isso que a gente usa a Bhaskara. É só por isso. Porque como não é possível isolar o x, não é possível, a gente é obrigado, então, a fazer Bhaskara. Que é uma técnica que, vamos dizer assim, de forma indireta, isola o x pra gente. Precisa de toda uma fórmula lá que acaba isolando o x. Então, mas, né, veja que não é simplesmente tu pegar e isolar como a gente estava fazendo na aula passada, certo? Certo. Bhaskara, eu sei que tu lembra, né? Um negócio meio longo, não é mesmo? Sim, sim. Isso. Então tá bom. Então essa é a ideia por trás da Bhaskara, por trás da equação de segundo grau também. Então tá bom, né? Então, como tu reparou lá na Bhaskara, e de fato é o que realmente importa aqui, são os coeficientes, né? O A, o B e o C é o que vai ditar a tua conta. Então, tu tem que ter bem claro na tua cabeça quem é o A, o B e o C. Beleza? Outras situações aqui que a Tranquilo. gente usa bastante, motivos de a gente usar uma equação de segundo grau, por exemplo, é para lidar com coisas de duas dimensões, que nem a área de objetos, né? Muitas equações de área têm coisas ao quadrado. A equação do quadrado, por exemplo, é x lado ao quadrado, né? Por que será? Então, tem quadrado. Outra coisa que tem ao quadrado, a equação da área de uma circunferência, πr ao quadrado. Então veja, é uma área, é uma coisa 2D, duas dimensões, πr ao quadrado. Outros comportamentos aí, né, que tem equação de segundo grau, por exemplo, o comportamento da posição em função do tempo quando tem aceleração, no MRUV lá da física. Né, veja que tem o T ao quadrado aqui, né, até porque quando tu tens uma aceleração, tu tem um aumento gradativo da velocidade. Então tu está aumentando gradativamente a velocidade, mas tu está aqui querendo calcular a posição. Então se a posição muda de acordo com a velocidade, tu está mudando a velocidade, então a tua posição vai mudar muito mais, né, que se não tivesse aceleração. É isso que essa equação está mostrando. Tem um termo ao quadrado aqui, alterando além do termo natural aqui do MRU lá do sorvetinho lá da física. A gente chama de sorvetinho isso aqui lá na física. Beleza. Daí ele vai ter uns gráficos aqui, vai mostrar, eu acredito que tu já saiba que é uma parábola, né, o que ele está mostrando aqui, mas melhor que isso, né? Ele está mostrando que em especial dessa equação aqui, ó, y igual a x quadrado, a equação mais simples de segundo grau que tem, a gente apresenta uma coisa muito importante, que é a simetria em relação ao vértice. Isso sempre acontece em todas as parábolas, tá? É bom tu gravar, simetria em relação ao vértice. O que eu quero dizer com isso? Nós temos o vértice aqui em 0. Poderia estar em outro ponto, mas nesse caso aqui está em 0. O valor, né, que essa função tem ali, 1 vai ser o mesmo que ela tem em 1. Ela tem 2 é o mesmo que ela tem em menos 2. O valor eu quero dizer da função, né, ou seja, o valor do y. Ela tem menos 3 aqui igual que ela tem em 3. E assim sucessivamente. Ou seja, existe essa simetria em relação à distância que um ponto vai ter do vértice. Em x ele vai ter do bem, em y também, mas é mais difícil pensar dessa forma. Em x ele vai ter do vértice. Perceba aqui, né? Esse ponto está a uma distância 1 do vértice. Esse aqui também está a uma distância 1 do vértice. Esse aqui. Então por isso que eles estão simétricos, sempre simétricos. Beleza? A parábola ela tem esse comportamento de simetria, então você pode, né, buscar informações sobre ela devido a isso. Por meio disso, quero dizer. Muito bem. E tem o negócio da concavidade, que é a coisa mais simples do mundo aqui. Ó. Se o A for positivo, ela é virada para cima. Se o A for negativo, ela é virada para baixo. Então ela é côncava se o A for virada para cima e convexa se o A é menos 1. Então ela, né, eu quero dizer que ela é virada para cima quando é positivo e virada para baixo quando é negativo. Basications está aqui, sabe? Essa matéria, na realidade, ela não é de ensino médio. Eu estou usando o livro do ensino médio, mas ela é do 9º ano do fundamental. Mas eu não acho legal usar livro do fundamental contigo. Porque o livro do fundamental é cheio de desenho, de criancinha, assim, é meio tosco, né? Mas lá, de fato, tá explicado com mais detalhes, com mais exemplos, tá? Se tu precisar, mas eu acho que aqui já está muito bem explicado. Sim. Beleza.
Muito bem, aqui ele vai falar agora de pontos de interseção da parábola com o eixo OX. Bem, ou seja, com o eixo X. Então, para esse desenho aqui, seria esses pontos aqui, né? X1 e 1, concorda comigo? Esse é o ponto de interseção da parábola verde aqui com o eixo X, certo? Uhum, certo. Bem, então, o que tem de importante desses pontos? Né? Tem de importante que eles são os valores de x que fazem a função zerar. Isso é muito importante, a gente saber onde a nossa função vai para zero. Normalmente é uma das coisas mais importantes quando a gente está estudando uma função. Então, nós temos que saber isso. E como é que a gente encontra Uma, isso? Bhaskara, diga. uhum. Tá. Uma função zerar, entendi. O lado ser igual a zero, entendi. O lado, né? O lado direito ali é uma coisa que tu escolhe, né? Agora a questão é, a função é zero, né? Que aquele zero está no lugar do f de x, certo? Uhum, Então certo. poderia ser um y ou um f de x ali. Então por isso que te diz, a função zero é o valor que eu coloco na minha equação que vai fazer o y ser zero, certo? É isso. Certo. E no Então, caso, bem, a gente já sabe. Diga. no caso, por exemplo, estou tentando aqui fundamentar minha pergunta, mas tá, não, vamos continuar. Depois, se eu não entender, eu tento explicar. Tá, resumidamente, os valores de x que fazem o y ser zero. Agora, novamente, como é que a gente faz isso? Né? Lá na equação da reta, a gente simplesmente isolava o x. A gente dizia, o y é zero, beleza. Agora isola o x e encontra o valor que faz o x ser zero. Né? Mas aqui não dá para isolar o x, como eu venho te falando. Né? Esse é um Sim. diferencial aqui da equação de segundo grau. Então, numa Uhum. situação como essa, o que a gente tem que fazer? Bhaskara. Tem outras formas, tá? Tem o negócio de girar lá, tem fatoração. Se o polinômio não é completo, também tem outras formas. Tu pode isolar uma parte do polinômio ou passar o c para outro lado, algumas coisas assim. Mas de modo geral, o Bhaskara funciona para todos os casos, apesar de ser meio devagar de fazer, né, em determinadas situações. Uhum. Beleza, daí tem essas três situações distintas, né? Se o delta for maior que zero, tu vai ter duas raízes. O x1 e o x2 que a gente encontra lá, que faz Bhaskara. Se o delta for igual a Certo. zero, claramente esse negócio aqui some, né? Essa parte que tem mais e menos some, tu vai ter uma raiz só, menos b sobre 2a. E se o delta for menor que zero, tu vai ter raiz de número negativo, não existe. Então a gente para a conta por ali porque não tem raiz. Bem, o que significa agora visualmente essas coisas? Um delta maior que zero, aqui ó, eu vou mostrar aqui. Um delta maior que zero, duas raízes, é que nem essa situação aqui, tá vendo? Uhum. Duas raízes. Cruzou uma vez, cruzou de volta uma volta, cruzou de novo na volta. Duas raízes. Quando eu tenho delta igual a zero, eu vou ter uma raiz só. Qual situação é essa? Aqui, ó. Tá vendo? Tem uma raiz só tem um valor onde cruza o eixo x, que é aqui, esse pontinho. Né? Sim. Ele podia estar mais para a direita, mais para a esquerda, aqui ele está no meio, mas está cruzando uma vez só, está tangenciando na realidade o eixo x. E o que seria não ter raízes? Não vai ter gráfico? Tu acha que não vai ter gráfico nesse caso aqui? Nesse caso aí, ele não tem raiz, aí eu acho que eu teria que, eu não sei se teria que usar os complexos lá, né, para terminar de resolver, né? Que aí separa por aí, né? Não. Pelo menos. A parábola vai ficar assim, ó. Vai ficar acima do eixo x, só isso. Desse jeito aqui. Ah, Ela nunca vai cruzar o eixo x, porque ela, né, só começa e mas termina aqui. aí, como é que você vai saber qual que é o ponto X, por exemplo? Mas não tem ponto x, é o que eu estou dizendo, não tem raízes. Mas isso não me Ah, tá, ele impede de vai. ter uma parábola. Me impede Ah, de ter uma tá. parábola. Só isso. Tu consegue desenhar ela, vai jogando valores de x, vai recebendo de y, vai pondo ali e desenha um gráfico bonitinho. Não tem problema. A única coisa é que esse Ah, gráfico tá. não vai passar no eixo x. Só isso. Ah, entendi. Beleza. Aí até um conceito aí de bolinha aberta lá, né? Que ele não, exatamente naquele ponto ele não vai ter. Tipo, acho que deve ser mais ou menos isso, né? Não.
máximo que teria parecido com aquele negócio que a gente viu na aula passada de reta real lá é que para a imagem, não para o domínio, para a imagem tu tem uma limitação, né? Na verdade tu sempre tem uma limitação, mas aqui tu tem uma limitação acima do eixo X, só isso. Beleza. Então tu teria que dizer que a imagem da tua função vai aqui desde o K até o mais infinito. Mas o X vai do menos infinito ao mais infinito, não tem bolinha aberta nenhuma, é tudo fechado, inteirinho. Tá? Ok. Então beleza. Tá, a gente eventualmente chega na Bhaskara lá. Vértice da parábola agora. Outra coisa que o pessoal negligencia é muito importante. O vértice é muito importante. Ele tá aí, né? Ele é o valor, no caso aqui, mínimo, né? E não vai ter nenhum valor de y menor que ele, nesse caso aqui, né? Se fosse uma parábola virada para baixo, não teria nenhum valor de y maior que ele. Beleza, então é esse valor aqui. Daí tem um jeito de descobrir. Tem uma equação. Bem, que basicamente, né, é essa aqui para x. Então, se tu quiser encontrar o valor do vértice em x, tem aqui, né, menos b sobre 2a. Pronto, já está encontrado, só pegar o b, o a e fazer essa conta. Repare que essa parte aqui é igualzinha à parte da Bhaskara lá, sem o delta. A parte da Bhaskara não é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Aqui só não tem o raiz de delta. Então é bom saber isso, porque isso tem a ver de fato com a simetria que as raízes têm em relação ao vértice. E beleza, tá aí o x. Se tu quiser encontrar o y, tu pode decorar isso aqui, que é menos delta sobre 4a, ou você pode simplesmente pegar a resposta que você teve aqui do menos b sobre 2a e jogar lá na sua equação no lugar do x. No lugar do x você coloca menos b sobre 2a e pronto, daí você faz a continha, encontra o valor do y do vértice. Você jogou o x do vértice na equação, você vai encontrar o y do vértice. Uhum. Porque essa aqui perde um pouco de tempo fazendo delta, né? Se tu encontrou o x, pega e joga na equação que é mais rápido. Agora, se por algum motivo tu já fez a Bhaskara antes, daí tu encontra rapidinho aqui jogando delta aqui. Pronto. Às vezes a gente faz a Bhaskara. E é isso. Vem muito bem. Vamos ver alguns exemplos aqui. Depois tu vai fazer alguns parecidos, porque aqui tá bem introdutório ainda. Esboçar o gráfico e indicar o domínio do conjunto imagem. Beleza. Então ele quer que tu faça um gráfico aqui. Bem, para fazer um gráfico de uma parábola, tu pode ter 2 pontos só, né? Se tu sabe que a curva é simétrica, né? Tendo 2 pontos já é suficiente. Já. Então, mas tem que ser 2 pontos, tem que ser um ponto tem que ser específico, é o vértice. Se não tu encontra 3 pontos, você consegue. Ou se não, tu pega e joga no programa, né? Porque desenhar gráfico de parábola não é fácil. Definitivamente não é muito fácil. Daí o que ele faz aqui? Ele encontrou o vértice, ele encontrou que o vértice dessa parábola ali no menos 2 e 2, e encontrou um outro ponto, né? O ponto onde a parábola cruza o eixo y. Até porque essa parábola aqui não cruza o eixo x. Tá vendo que ela tá para baixo do eixo x e nunca vai encostar no eixo x? Sim. Isso. Mas ela encosta no eixo y ali, então é um ponto fácil de encontrar, né? É só E ela sempre, toda parábola cruza o eixo y. Não tem como ela não cruzar. Então, ela colocou lá x igual a 0, né? E encontrou menos 6. Beleza, com o vértice com menos 6, tu conecta os pontos. E lembra que é simétrico em relação ao vértice, faz igual pro outro lado, faz espelhado, né? E pronto, tu tem o gráfico, beleza? Assim se faz um gráfico. Agora, na prática, não é tão simples fazer esse desenho, né? Então, usar gráficos online. É importante tu entender as características, né? A gente vê a coisa feita assim, acha que é só jogar e não é não, né? Primeiro, tem que ser o vértice. Segundo, tu tem que saber já de cara se a parábola vai ser virada para cima ou para baixo. Né? Aqui a gente vê que é negativo, então a gente sabe que ela é virada para baixo. A gente sabe que ela vai ter que, né, ter esse comportamento indo aqui para menos infinito sempre. Tu encontra o vértice, tu já sabe qual é o ponto mínimo dela, então tu sabe que o desenho começa por aqui, tu não vai ter nada antes. Então são detalhes, né, que te ajudam a desenhar melhor, tu compreender essas características das parábolas, beleza? Certo. Tá. Outra coisa aqui, ó. O gráfico abaixo representa essa função de segundo grau. Qual é as constantes reais A, B, C? Ou seja, ele está te perguntando qual é a equação que dá esse gráfico. Porque o que define a equação é o A, o B e o C, certo? Certo. Então,
Bem, novamente, né? A gente tem que ver aí como é que faz. Uhum, Por quê? Porque agora é encontrar coeficientes, né? Então, provavelmente uhum, vai ser uma resolução de sistema. sim. Então, tu vai jogar os pontos que tu tem aqui, por exemplo, esse ponto aqui é o -2 e 0. Ele está cruzando o eixo X, então o Y dele é 0, certo? Certo. E esse aqui é qual? Qual é esse ponto aqui? Bom, esse aí é a segunda raiz, né? É, mas qual é as coordenadas dele? As coordenadas é 4, 0. Isso. E esse aqui embaixo? Esse é Onde que menos ele está 8, cruzando o 0. eixo X? Oi? Tá, é 0, menos 8. Isso, exatamente. Então tu tem esses três pontos que tu acabou de falar: 0, -8, -2, 0, 4 e 0. A gente pega, joga eles nas equações e a gente fica com esse sistema de equações aqui, ó. Sistema de equações é o que eu estava te falando nas aulas passadas. Ah, Uma das tá. coisas mais importantes da matemática. Tu nunca vai deixar de usar sistema de equação, entendeu? Sim. Sempre. Daí aqui como é que resolve? Bem, de cara a gente já encontra o valor do C, pode substituir o C nas duas aqui, tu vai ficar com duas equações de duas variáveis. Maravilha. Daí fica fácil. Ah, Tu pode tá. subtrair as equações, tu pode fazer a substituição, essas coisas. Entendi. Daí, Não sei se. Acho que é a mesma coisa, tá? Mas pelo menos o professor passou pelo aquele x menos e a primeira raiz com a segunda raiz. Eu acho que vai chegar no mesmo resultado, né? Porque você tem duas raízes e tem um terceiro ponto, que no caso é o c com x a zero. Então acho que vai chegar na mesma coisa aí, certo? Só para saber se eu não. estou falando a Isso que tu mesma tá coisa. falando aí é outra coisa. É o jeito de escrever a equação. É um outro jeito de escrever a equação de segundo grau. E o que que Aham. acontece? Para isso, né, tu já tem a equação, faz Bhaskara, encontra as raízes e escreve ela de forma fatorada. Isso que tu tá falando aí é a forma fatorada. Não é o que a Sim. gente quer fazer nessa questão aqui. A gente nessa questão só quer encontrar quem é A, B e C, entendeu? Quem é a equação de segundo grau, na verdade, Então, normal. mas aí se eu fizer daquela forma, eu colocar esses pontos e eu montar qual que é a equação da parábola, eu vou chegar nesse resultado também, certo? Olha só, essa ideia foi boa, é verdade, porque aqui a gente olha, né, e vê que é Uhum. x, uma é -2, né? Então dá para escrever x mais 2 vezes x menos 4. Daí faz lá Isso, o chuveirinho, né? Uma boa ideia. exatamente. Faz lá o chuveirinho e a princípio é isso. A princípio é isso, sim. Muito bem, daí tu consegue Ah, tá. comparar. Tu tem que igualar a zero, claro, porque tu tá Uhum. usando Bhaskara ali. E daí faz as comparações. Muito bom. Show. Muito bem, pô, legal essa ideia. Daí vai ter uns outros exemplos aqui, agora mais práticos, né? Tipo aquele da bola, esse aqui é de copiadora. Tá dando altos pontos aí, provavelmente para fazer uma conversinha aí, esboçar gráfico aqui junto. Coisas basications aqui. Vamos começar de leve, né? Começar de leve. Eu vou fazer uma questão aqui da 2. A 2 está pedindo para fazer o gráfico e determinar o domínio e a imagem, ou seja, domínio, os valores que eu posso colocar no X, imagem, os valores que eu posso receber do Y. Tá bom? Uhum. Então eu vou fazer uma. Eu vou fazer a B, tu vai fazer a A. Tá. Então, né, para fazer a Bhaskara, a gente pode tirar alguns pontos aí. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar as duas raízes e o vértice. Que daí eu já tenho 3 pontos. Melhor do que que ele fez ali, que tirou 2 pontos só. Vou fazer 3. Então vamos fazer a Bhaskara aqui primeiro. A gente faz o delta. Delta é b quadrado menos 4ac. Uhum. Agora você vai ter que me ajudar. Quem é o b? É o 2. Isso, é o 2 2 positivo. ao quadrado menos 4 vezes 6. Boa. Daí vai ficar Vai dar 4 4 positivo menos 4 menos vezes 20. 24. Problema, problema, problema. Temos uma raiz negativa. Temos um delta Uhum. negativo, né? Então a parábola não vai cruzar o eixo x. Então
Abortei a missão de encontrar raízes porque não vai ter raízes. Uhum. Beleza? Agora Beleza. então vamos encontrar o vértice. Isso não significa que não tem gráfico, como eu já falei para você. Vamos encontrar o x do vértice. Menos b sobre 2a. Então o b tu me disse que é o 2. 2 vezes o a que é 1. Vai ficar menos 1. Pronto. Agora quem que é o y Uhum. vértice? É menos delta, ó, menos delta sobre 4a. E Outra, agora? de novo, eu poderia pegar esse menos 1 e jogar aqui. Ia ficar 1 menos 2 mais 6. 1 menos 2 dá menos 1 mais 6 dá 5. Já encontrava o y vértice, 5. Mas eu vou fazer com a equação ali também. Agora bem, vamos pegar o delta, né? Eu já encontrei o delta é menos 20. Posso por ali, menos Nesse caso menos vai 20. ficar mais, né? Menos menos dá mais, exatamente. 4 vezes a. Que dá o 5 que eu falei agora há pouco que ia acontecer, certo? Sim. Então dá para fazer essas duas formas. Jogar o x vértice lá ou, né, usar a equaçãozinha. E agora vamos pegar um outro ponto muito interessante, que é o ponto de Lacruz, o eixo y, que é só zerar o x. Então, vou colocar aqui, cx igual a zero, joga lá, né? Vai ficar, pô, 0,06, pronto. Y igual a 6. Então temos esses dois pontos aí. Temos o ponto do vértice, que é o menos 1 e 5. Temos o ponto que cruza o eixo y, vou chamar de PY, que é o 0 e 6, certo? E temos uma informação importante, que é uma parábola virada para cima, porque o A é positivo, certo? Certo. Deixa eu só entender o raciocínio ali. No caso, você chegou y é igual a 6 porque você zerou, colocou zero no y, certo? X, cara. Y não dá para pôr zero porque não tem raiz. Ah, você colocou zero no x, tá, e zero, deixa eu só entender, zero ao quadrado vai dar zero, né? Aí 2 vezes zero, zero. Ah, mais o 6 aí ficou 6, entendi. Beleza. Então agora a gente tem o vértice aqui, que ele tá lá no Y igual a 5. Então vamos fazer esse gráfico aí. Ah, que burrice, era só saber que o C é onde cruza É, no eixo Y. basicamente isso é um coeficiente linear ali. É. Então, ó, vamos apontar os pontos, né? Primeiro, eu não desenhei parte para baixo aqui porque eu já sei que não tem raiz. Vou fazer ela só aqui no primeiro quadrante mesmo. E vai ter que ter um pouquinho no segundo quadrante porque o primeiro x ali é menos 1. Beleza. Daí, menos 1 e 5. Né? Então, vou colocar aqui menos 1. E aqui, sei lá, aqui vai ser o. Por assim, aqui o 5, aqui o 6. Eu sei que tá fora de escala, mas eu vou fazer o quê, né? Não sou um computador para desenhar bonitinho. Então, o Uhum. primeiro ponto aqui é no menos 1 e 5. Então, é menos 1 para x, 5 para y. E ali 0 para x, 6 para y. Pronto. Aí, ó. Agora vem a questão, né? A gente sabe que é uma parábola, a gente sabe que é virada para cima. Então a gente faz um desenho apropriado, entendeu? Uhum. Parábola. Corquinho aqui. E faz simétrico. Beleza? Beleza. Então é isso aí, ó. Eu até desenho errado ali. Com a minha gente. Coisa meio bugada. Beleza. Tá aí o nosso gráfico, né? Razoavelmente bonitinho. 2 pontos, simetria, virado para cima, já é informação suficiente para a gente saber como é que vai ficar mais ou menos. Né? Beleza. Agora, meu cara, agora é sua vez, cara. Então, você vai fazer também a mesma coisa. Você pode botar 2 pontos, pode fazer a raiz se quiser, né? Que eu fiz Uhum. nada. E os pontos, tira o máximo de pontos que quiser, né? Para fazer o gráfico o melhor possível. Beleza. Então vai ficar x ao quadrado menos 2x menos 8.
Esses 32. Essa deu. Essa tá bonitinha. Mais 2. Raiz. Dá 6. 2. 8 por 2. 4 por 2. Dividido por 2. Bom, vou te mandar a foto aí, tá? Tá me ouvindo? Deixa ele cair.